Fala galera, sejam bem-vindos ao Futeboleiros Podcast. Obrigado pela presença. Acho que vocês ficaram com saudade de mim, né? Semana passada aí não teve nada. Deixei um descanso para vocês. Sexto episódio hoje, episódio 6. Futeboleiros Podcast crescendo. Tem polêmica lá, hein? Falando sobre a América, falando sobre Mirassol. Bastante polêmica. Vão lá curtir, comentar. Se inscrevam no canal, é importante pra gente. Tá crescendo. Preciso de vocês lá. Leitecast RP, muito obrigado. Estamos aqui no estúdio do Leitecast RP, fazendo aquela resenha aqui, tá? Sigam lá, se inscrevam no canal do Leitecast RP, Instagram, TikTok, no YouTube, temos tudo, a rede social hoje tá completa, tá? Hoje também, Polpa da Família sempre com a gente aí, apoiando, e Naê, muito obrigado pela parceria também, tá? Landscapes, aí ó, roupa sempre bonita, sempre aqui elegante, 10% de desconto lá, quem for lá na loja comprar com a Landscape, e falar que é do Futeboleiros Podcast. Hoje, duas convidadas. Primeira vez que nós temos aí duas mulheres aqui na mesa conversando sobre resenha, tá vendo? Futebol hoje é composto por mulheres. A tia Leila lá. A tia Leila, dona do Palmeiras, presidente do Palmeiras, mulher, tá? Então hoje eu tô aqui com Fabiana Mingoni. Um prazer, Fabiana, ter você por aqui. Natália França, muito obrigado por vocês aí ter aceitado esse convite, essa resenha com a gente aí. E Fabiana, fala um pouquinho de você aí. Explica pra galera quem é Fabiana Mingoni. Oi, Denilton, eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui. Eu sou jornalista, tá? Trabalho na área já há 15 anos, trabalho em televisão. E agora, há alguns meses, também estou como assessora de imprensa do América Futebol Clube aqui em São José do Rio Preto. Ah, legal. Natália França, acho que um pouco te conhece lá, a rede social lá eu chamo ela de digital influencer, ela fala, não sou digital influencer, mas Natália França, fala um pouquinho de você, explica pra galera também o que você representa aí pro esporte da cidade. Sim. Bom, é um prazer estar aqui, né, entre mulheres e com vocês, né, para falar de futebol. Bom, hoje eu tenho uma escola de futebol aqui em São José do Rio Preto, a Estação Locomotive, e também sou estudante de psicologia e atuo, né, como parte da equipe de psicologia do Mirassol. Então é um prazer estar aqui com vocês, vamos falar um pouquinho sobre futebol, psicologia, e é isso. A resenha, a gente fala sobre resenha de futebol, eu sei que muita gente fala, mas o futebol hoje é só masculino. Negativo, hoje é muito mais feminino também, tá? E eu quis trazer vocês para explicar isso também. A Fabiana, por exemplo, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, eu sei que você explica um pouquinho dessa parte de vir do jornalismo da Rede Vida, né? Fazer uma situação ali de jornalismo fora desse eixo esporte, mas fazia também um pouco, e hoje é assessora de imprensa do América. Fala um pouquinho dessa sua formação no jornalismo vindo pro futebol. Ajudou bastante, né? Porque assim, como eu já atuo há vários anos no jornalismo, a cabeça da gente já é moldada assim para ver pautas, né? Que pautas são os temas das reportagens. Então ajudou bastante eu conseguir ter essa visão de onde tirar ali um assunto para poder estar oferecendo para a imprensa, porque a assessoria de imprensa é fazer essa ponte entre o clube e os veículos de comunicação. Então a gente tem que passar as notícias, mas muito além de só passar, vai ter um jogo, o resultado, só fazer ali uma agenda, né? A pode tirar ali outros assuntos do time. E esse meu trabalho como jornalista, então, me deu um pouquinho mais de bagagem para estar atuando como assessora de imprensa, porque a gente consegue ter uma visão ali para poder olhar outros pontos, tirar outras histórias e conseguir passar de acordo com que cada veículo tem aquele costume de estar transmitindo para as pessoas. Entendi. E Natália, aí, até nesse ponto da Fabiana, eu lembro que lá pequeno, acho que eu tinha uns 10 anos, eu acompanhava junto com o seu irmão, né? Seu irmão jogou, acho que ele é 2 ou 3 anos mais velho que eu, aqui no América, jogou aqui na região. Sim. Acho que você também acompanhava já desde essa época. E como que foi ter isso aí de irmão, agora filho no Mirassol? Como que é ter essa família vinculada ao esporte? Foi eles que deu esse up para você chegar no futebol ou já era uma coisa que você gostava? Na verdade, acho que a paixão pelo futebol vem desde criança, né? Acompanhando meu irmão como jogador. E aí acompanhei toda a carreira dele e hoje meu filho como jogador também e com a escolinha de futebol. Então, assim, estar nesse meio do futebol é algo que não foi improvisado e sim, foi um crescimento, né? Desde criança nesse meio, gosto muito. Então, para mim é muito bom, assim, claro que ter um irmão jogador, acompanhar toda essa carreira que ele teve não é fácil, né? Então, assim, a gente vê muitas coisas que eu como mãe hoje, às vezes é difícil querer que o meu filho, né, passe por isso também, mas assim,
É muito bom crescer numa família de jogadores e estar no meio do futebol. E hoje ela dava bronca como irmã, agora ela dá bronca como proprietária da escola onde o irmão trabalha, né? O Hoje irmão meu é irmão, professor. ele é professor na minha escolinha, né? E além de professor, ele é preparador físico também. Então tá tendo um crescimento aí dos dois lados, né? Ele como profissional, nós como escola. Legal. Então, encaixou bem. Ô, Fabiano, questão do América, você já tinha uma proximidade com o clube? Ou parece que seu marido que levou a essa proximidade? Foi isso que chegou a estar no clube? Ou como que você conheceu o América e teve essa oportunidade hoje assessora? Agora, nos últimos dias, né, nos últimos meses, para chegar mesmo a ser assessora, o meu marido, ele já vem há alguns anos ali, trabalhando com o pessoal nessa nova diretoria, né, tentando aí ajudar nessa nova gestão, e atualmente ele é diretor de marketing. Então, isso me deu uma proximidade maior para eu estar chegando como assessora de imprensa. Mas eu sempre gostei do futebol, né? Eu sempre fui torcedora e sempre torci muito para os times da cidade. Então, assim, eu ia no estádio, né? Tanto no Teixeirão quanto no Rio Pretão, eu ia muito com o meu pai. Então, eu já acompanhava o América dessa parte aí de infância, de gostar de ir no estádio mesmo, conheci o América assim. Entendi. E tem algum esporte hoje que você acompanha também junto? Ou às vezes até faz esportes aí, mais algum do que o futebol? Ou só o futebol hoje mesmo por causa do trabalho? Eu sou péssima praticante de esporte. Gostaria de ser boa em alguma coisa, mas eu sou péssima. Eu sou daquelas tortas mesmo. A bola vem, eu dou uma desviadinha. Então, não pratico nada. Assistir é mais o futebol mesmo. Teve uma época aí que eu comecei a assistir NBA. Gostei bastante. Eu acho que tudo que é esporte, se eu começo a assistir, acompanhar, eu começo a gostar, sabe? Dessa coisa do esporte, da disputa. Mas até a NBA que eu comecei a assistir uns anos aí, já o horário, né, passa muito tarde, e aí eu trabalho muito cedo, então não consigo ficar acordada. Até o futebol hoje, o horário que passa às vezes de noite eu não consigo mais, então comecei a dar prioridade para dormir, descansar, para conseguir trabalhar no outro dia. A Natália pratica, né? Beach tênis, é isso? Sim, eu jogo beach Tem que ir tênis. junto lá pra uma dupla aí, Vamos ó. praticar o esporte. É só beach tênis hoje, Natália, que você faz? Hoje eu jogo beach tênis. É muito legal porque eu também, como jogo, eu me sinto como atleta também, né? Então, quando a gente fala com os meninos a respeito de foco, de jogar, naquilo, então, assim, eu consigo sentir na pele um pouquinho também o que é ser atleta, né? Jogar com beach tênis. Você falou até agora sobre essa questão de competir. A hora que você vai pra competição, você se torna um atleta e fala, putz, agora eu entendo que o que eu passo pra eles de focar, eu não tô focado. Não é tão fácil como a gente fala, né? Ó, não escuta os barulhos da torcida de fora, foca dentro do jogo, escuta só o treinador. E a hora que a gente tá lá, a gente vê que não é tão fácil. E seu filho tá no Sub-20 do Mirassol hoje? Sim, o Cauã tá jogando no Sub-20. E tá lá, vamos ver, né? E hoje, quando você vai como mãe, você esquece aquele lado, parte de psicóloga, é diferente um pouco? Você tenta falar, putz, eu não posso dar essa situação de grito, de xingo, alguma coisa, porque todo mundo me vê como psicólogo, como estando aqui no Mirassol, ou você, não, aqui agora eu sou mãe, agora eu vou me extravasar um pouco. Você fala na questão de torcida? De torcida. Não, na verdade, eu me comporto. Porque, né, a gente sempre é visto, né, e a gente tem que ter um comportamento. Eu nunca fui aquela mãe louca de ficar gritando também, não. Sempre fui bem comportada, mas eu amo torcida. Eu acho que a energia de torcida é maravilhosa e ajuda muito os jogadores dentro de campo, né? Então, assim, eu sei separar quando eu vou assistir o jogo do Cauã. Então, eu sou a mãe do Cauã. E lá dentro, né, da equipe, eu não atendo, eu não trabalho com o Sub-20, né? Então, eu fico 14 com 15. Então, não tem muito essa mistura de mãe, né? Lá dentro. Já falei com eles, teve alguns momentos que a gente fez algumas dinâmicas, mas dá para separar. Ô, Fabi, falando sobre essa parte até ela falou de aí segurar um pouquinho, porque eu falo muito para os meninos hoje, principalmente os mais velhos que estão em clubes, a gente se torna pessoas públicas. Então, Sim. Hoje, eu até tento segurar um pouquinho em rede social. Às vezes, claro, você vai numa festa, alguma coisa, fala, opa, não posso postar. Brinco com o Caio, que tá aqui, viu, como convidado, que ele gosta de uma festinha, ele posta, ela falou, opa, agora você é treinador. Agora segura uma rede social. Você passa isso pros meninos, ou até você mesmo tenta segurar um pouco nessas questões, porque, cara, nós também somos seres humanos. Vamos pra festa, vamos pra balada, vamos pra... Só que você segura um pouquinho nisso também, por ser pessoa pública, já que você tá muitos anos nisso. Bastante.
Tem que segurar bastante. O jornalismo, ele, de forma geral, né? Porque, assim, a assessoria de imprensa tá ali dentro da comunicação, do jornalismo. Então, de forma geral, quando você entra nessa área de comunicação, tem essa questão de você ser isenta, ser neutra. Então, assim, tem que segurar bastante, tanto em postagem quanto em torcida mesmo. Eu sempre fui muito. Eu adoro torcida, gosto de torcida mesmo, de estar lá gritando, falando, mas a gente tem que segurar e tentar ser isento. E eu aprendi, assim, desde do começo, no meu começo já como repórter na TV. Eu trabalho na Rede Vida, eu cobri alguns jogos da Copinha como repórter de campo. E só daí já você tá ali na beira do campo, eu falava, meu Deus, aquele olhar de torcedora, que emoção. Fiz meu time, fiz rivais, e aí você fala, você olha pro lado assim, não, você tem que segurar, sabe? Tem que ser firme. No começo era difícil. Eu falo que no começo, os primeiros jogos eu tremia, de verdade, assim, de, nossa, se controla, se controla. Mas eu acho que eu já acostumei hoje, eu levo mais na boa, de conseguir, assim, endurecer esse lado de torcedora e levar mais no profissional, mas tem que separar as casinhas. O Ivan esteve aqui no episódio passado, o Ivan é narrador, né? E ele falou que ele tem IBTV, né? A rede BTV onde ele faz a narração, e tem também agora o TV Mecão, que ele tava fazendo. Então ele teve muita crítica nos comentários, pois ele fazia o gol do América, gol! E a hora que era o gol do outro, gol! Aí o povo falava, ô, você tem que ser isento. Ele falou, não, aqui não, porque eu tô na TV do América. Agora, se eu tivesse no meu jornal, no rede de TV como ele tava, aí sim ele podia ser. E no caso, você é torcedor do Mirassol hoje ou não acompanhava muito? Na verdade, eu já estava acompanhando o Mirassol já fazia um tempo, né? Já me tornei torcedora do Mirassol. É engraçado que esses dias, quando teve o Mirassol jogou contra o Santos, né? O profissional, porque eu trabalho com a base, né? Não com o profissional. E aí ganhou do Santos, e eu parei para refletir. Eu falei, cara, até então o Mirassol era um time secundário, né? A gente torcia, que nem o corintiana, e a gente torce para o Mirassol também. Só que eu acho que chegou no momento que a gente tem que fazer uma escolha. Então hoje sim, sou torcedora do Mirassol, né? Porque hoje se tornou um time grande, né? Então, assim, eu acho que tem que parar com esse negócio de ser um time secundário e sim um time principal. Outra coisa que a gente bate bastante aqui, eu acho que 80%, 70% do estádio de Mirassol está sendo composto por Rio Pretense. Sim. Né? Nós estamos saindo daqui de Rio Preto para assistir lá. É claro que a gente sonha com a América, com o Teixeirão lotado. Rio Preto, com o Rio Pretão lotado. Essa parte de ser isento também, a gente tenta que todos os clubes... Cara, seria ótimo para 017 ter 2, 3 clubes numa divisão principal. E aí, Fabiana, hoje... Você nessas partes de isenção, eu vou te colocar numa fria agora, hein? Sei que você tá no América aí, mas é claro, hoje o objetivo de todos que trabalham com esporte é subir níveis, né? A Natália hoje, ela tá numa situação do Mirassol na base, pensei que ela já olha lá pra cima, opa, que bom que se eu fosse uma psicóloga do profissional. Você se vê nessa situação de um Mirassol, de um clube grande, ou você ainda tem as duas situações de jornalismo e assessora de imprensa e quer seguir com as duas? Ou é um objetivo assessora de clube, por exemplo? Não, eu ainda me vejo assim, estou bem confortável da forma que eu estou no jornalismo, trabalhando em TV, com reportagens e fazendo assessoria do América. Eu não tenho esse olhar assim de falar, não, vou focar só na assessoria, quero ir para um time maior. O meu foco ali agora, eu estou bem confortável com o América, o foco é a gente fazer o América voltar a brilhar novamente. Sim. E na parte de jornalismo, ela funciona igual também? Vou dar um exemplo. Tô vou nem falar Rede Vida porque é a sua. Vou falar, tô aqui na Record, quero ir pro... Nossa, meu sonho é ir pra Globo, meu sonho é ir pra... Tem essa situação ou lá é bem confortável onde você está? Salários, por exemplo, são compatíveis ou algo do tipo? Vou falar por mim, porque tem muita gente que tem isso de querer ir, às vezes, só pela visibilidade ou por nome e tal. Eu não. Eu estou lá, tanto que eu tô fazendo 15 anos, né, de Rede Vida. É um lugar que eu estou porque quero estar, porque eu tenho muito essa coisa de pesar na balança. Não é meu objetivo sair de São José do Rio Preto. Então, assim, não quero ir para São Paulo, para capital, para outras cidades. E aí, das TVs que tem aqui, eu peso na balança e eu tô muito bem na Rede Vida. Rede Vida Nacional, em questão do trabalho, até do salário. Se a gente for pesar tudo na balança, assim,
as afiliadas, né? Porque aqui as outras emissoras Sim. também são afiliadas, aí é regional, questão de horário, como que eu consigo fazer minha escala hoje na Rede Vida. Então, quando eu peso tudo, é um lugar que eu estou confortável, estou lá porque me agrada. Entendi. Hoje você falou sobre a reformulação do América. Dificuldades, acho que você viu desde o começo com seu marido, acho que acompanhou um pouco aí, a gente acompanha bastante também. A dificuldade ela foi muito grande. Hoje você acha que ela cessou um pouco ou ela ainda tem? E qual seria hoje a dificuldade dos meninos lá para essa reformulação? Tem muitos desafios, né? Porque foi muito tempo, assim, do América quase que abandonado. Então, assim, a gente tá meio que começando de novo. Só que a gente tá começando de novo e hoje até que não, mas logo no começo da gestão, descobrindo muitas surpresas. Então, assim, você vai procurar alguma coisa que não acha, muita coisa, assim, jogada, mal cuidado. Os troféus estavam, assim, jogados, mal cuidados, então eles foram lá, arrumaram, fizeram a sala de troféus. Então, assim, eu tô dando um exemplo pequeno, mas são muitos os desafios. Tem muita coisa que ficou da gestão passada que agora os desafios é mais do que só começar do zero. Você tá meio que recomeçando, só que você ainda tem que ir arrumando o que ficou da gestão E passada. ainda querem jogar a culpa em vocês. É. Do que era do passado, ó, agora a culpa é sua. E foi lá de trás, né? Tem muita coisa que vem como herança, né? Sim. Mas, assim, o pessoal tá trabalhando e eu acho que o grupo também tá se apoiando, se abraçando demais para conseguir fazer. Não acontece do dia pra noite, eu acho que a gente tá tendo até que resultados bem legais, assim, no período, pelo tempo, mas não é do dia pra noite. Então, a gente tá dando passo por vez para poder também, assim, não bambear e não dar um Sim. passo em falso e fazer alguma coisa que não seja legal. Eu até sobre essa questão de reformulação, eu sei que eu, Denilton, sou um grão de areia no universo, mas principalmente em Rio Preto, eu vejo muito uma situação de orgulho, eu sou dessa camisa, eu não posso ajudar essa. Eu sou dessa escola, eu não posso ajudar essa, ou não posso compartilhar de ideias. E vejo muito isso. Vou dar um exemplo do Campeonato Paulista, né, onde eu, Denilton, como desportivo, estou com o Tarabi, aí o Locomotivo tem uma situação de amizade com o Mirassol, vou por Poranguense com o WS e por aí vai. Cara, será que se a gente não unisse e fizesse um time só, a gente não bateria de frente com os grandes? Porque onde eu converso com todos os grandes seria o seguinte: vamos buscar lá na região de Rio Preto, porque lá é o lugar onde sai mais diamantes, sai mais atletas. E, cara, e por que a gente exporta tanto menino de 11, 12 anos para clubes grandes se a gente segurar? Será que a gente não conseguiria? Esse eu bato também uma conversa sempre com o Ícaro lá do Locomotive, com o pessoal dos outros clubes, mas ainda sinto aquele orgulho de, não, porque senão vai sair um nome aqui, um nome... Não, acho que se a gente se unisse em escola, em clube, por exemplo, o Rio Preto podia ajudar na reformulação. Eu falo, eu dou sempre essa ideia que o Magazine Luiza ele sempre abre do lado do Casas Bahia. Porque ela quer que o concorrente esteja do seu lado. E seja concorrentes iguais. Agora, se não tem concorrente, você acomoda e fica tudo bem. E aí, nessa situação, Natália, eu queria saber sobre a questão da dificuldade da escola de futebol. Porque eu acompanho, eu sei, a gente está há 4 anos também, e sabemos da dificuldade, hoje ela está mais para os pais. Né? Os pais hoje, ele acha que o filho é craque, a gente brinca que o sonho já não é mais do pai, o sonho é do vô. O vô tinha um sonho de ser atleta, não foi. Aí o pai tinha um sonho, não foi. Agora ele acha que é o filho. Então a gente às vezes dá uma bronca, o menino fica na reserva, ele vai para outra escola, porque, não, lá eu vou ser titular. Qual foi a maior dificuldade que você sentiu nisso? São os pais mesmo? Eu acho que uma das maiores dificuldades realmente são os pais. Na verdade, eu acho que todo pai acha que tem um Messi em casa, né? E aí, quando está dentro de campo, é complicado, porque o treinador sabe, né, naquele momento, qual é a melhor equipe para jogar, o time a escalar, e sempre temos problemas com pais. O pai acha que tirar dessa escola aqui e levar para outra vai mudar, às vezes, a questão do filho ficar no banco. Isso não vai acontecer. Eu acho que os pais tinham que talvez entender mais sobre o crescimento dentro de um time, né? Ninguém chega sendo camisa 10. Então, o filho, por isso que a gente tem lá desde o pequenininho, né? Dos 4 aninhos, e vai crescendo, por quê? A criança começa e ela vai evoluindo, e muitos pais acho que não conseguem enxergar isso. Então, assim, a dificuldade em lidar com isso é bem grande. Então, esse troca-troca de escola é grande.
E eu via você, às vezes, nos campeonatos, indo também para dentro do campo, Sim, e assumindo essa parte, aquele papel de estar ali próximo dos atletas. sim. Você sentiu muita diferença de estar ali acompanhando, como já acompanhava seu irmão, depois agora seu filho, para depois estar no bastidor de futebol? Que agora você tem que ver o contrato da criança, ver um clube querendo ele, ou na tua escola, por exemplo, ele está evoluindo, tem gente já se aproximando. Você sentiu muita diferença disso? É diferente porque você enxerga o outro lado, né? Quando você é irmã de jogador, mãe de jogador, você vê o seu lado. E agora a gente vê o outro lado que não é tão fácil, né? A questão realmente de você estar formando o jogador e sempre, né? Cai outras escolinhas, outras. Na verdade, eu acho que os pais, eles. Tomar cuidado com o que eu vou falar, mas assim. A questão é muitas promessas dentro do futebol, né? Então essas promessas acabam levando meninos que às vezes não era o melhor para ele naquele momento, mas as promessas acabam levando e muitos às vezes voltam, né? Volta para a escolinha ou sai da minha, vai para outra, mas a visão é diferente. A gente vê que realmente não é fácil ser treinador, né? Ter uma escolinha, porque eu vejo os dois lados agora. Eu brinco também que a gente. Eu tô com sede, por exemplo. Aí você vai achar alguém para vender água. Ele nunca vai te ceder água, ele vai vender. Eu tô com fome, alguém vai abrir algum lugar ali para você te vender comida. Então, o sonho é a mesma coisa. Sim, Você tem um sonho, tem gente que vai conseguir te ajudar no sonho, mas tem muita gente que vai vender o sonho. vende E sonhos. vai vender sonho. A gente já teve atleta nosso com 10 anos saindo e eu falando, não, é porque lá falou que eu já vou ser profissional. Falei, nossa, então manda ele me vender essa bola de cristal aí, porque eu não tenho. Você com 10 anos já tá te falando isso. Então isso aí eu acho que é o maior problema que nós temos na escola, na base, né? E eu vejo vocês lá também, Fabiano, tendo até parabenizar, porque teve umas situações lá de a gente querer conversar com os treinadores, com os atletas, e vocês sempre falando, opa, primeiro peneira por aqui. A gente tem uma assessoria de imprensa. Por quê? Porque eu acho que vocês fazendo isso, de trazer para vocês primeiro, inibe muita coisa. Você já sentiu essa situação lá no América, de ter gente já querendo, às vezes, uma entrevista por fora, ou um assédio até de empresários, alguma coisa? Você já vivenciou algo do tipo? Já em questão até da própria imprensa, de querer sempre passar por cima, né, e já ter o contato direto. Mas a gente começou esse trabalho exatamente para poder controlar um pouco, né, conversar com os meninos, poder dar espaço para todo mundo, ver o que está saindo e até proteger um pouco também, porque você pega alguns atletas ou o próprio treinador, se você deixar ali o celular, pode às vezes, sou América, né? Tá voltando agora, já é assim, mas começou a jogar um pouquinho, você deixar o celular não para, a pessoa mandando ali, e ele tem que focar em outra coisa. Então, assim, é uma forma também da gente poder blindar um pouquinho eles, para eles poderem ter um foco, né? Um trabalho ali, foco no trabalho deles, Sim. e deixar que essa parte de imprensa e visibilidade a gente vai manejando conforme dá. Porque esse negócio de imprensa, né, e de visibilidade, de rede social, hoje em dia, não sei, você vai como terapeuta, né, estudante, você vai poder às vezes até falar melhor. Eu acho que influencia muito na construção desses meninos. Você falou na questão do crescimento dentro do clube, mas tem o crescimento das pessoas também. Sim. E às vezes eu acho que eu vejo os pequenininhos, vocês conversando, eles começam a crescer um pouquinho, e já vai nessa ideia do que tá vendo o outro ali, o que tá vendo um grande jogador na rede social. Sim. E quer se comparar com aquilo e não quer aceitar, às vezes, ainda passar pelo processo de crescimento, Sim. né? Eu acho que a sala de vocês, se fosse do mesmo clube, eu falo que a sala de assessora de imprensa de psicologia ela tinha que ser do lado. Porque até vocês podem falar vocês duas sobre isso. As redes sociais deles hoje estão completamente perdidas, vamos dizer. Porque eu trato, por exemplo, o Instagram como um cartão de visita hoje. Antigamente você entregava o cartão, agora você fala, meu Instagram é esse. Sim. Então, qual que é o trabalho, eu vou perguntar para vocês duas, qual que é o trabalho e se faz esse trabalho de redes sociais com os atletas? Na verdade, eu venho acompanhando o América também, por causa do Vitinho, né, que é amigo do meu filho, acompanho ele. E esses dias eu tava pensando sobre isso. Eu falei, gente, como tá bacana a rede social do América. Eu acho que fez a visibilidade que vocês, o trabalho de vocês foi, assim, grandioso, porque a gente, vendo de fora, parecia, tipo assim, cara, que time voltou com tudo, sabe? E eu acho que isso refletiu, né, agora que nem o Vitinho foi contratado, né, pelo Novo Horizontino. Então, acho que todo esse trabalho que vocês fizeram em cima dele, que eu acho que foi grandioso,
foi um potencial para conseguir agora crescer na carreira, né? Então, assim, eu achei bem interessante. Mas pontuando a questão de rede social, eu gosto muito de rede social, sou formada em marketing também, e eu tomo muito cuidado, porém, eu acredito que atrás de todo CNPJ existe um CPF. Então, a gente não pode esquecer que somos pessoas, né? Nós trabalhamos, somos profissionais, mas nós também vivemos, nós também temos os nossos momentos. Claro que temos que tomar um pouco de cuidado, mas acho que a gente também não pode esquecer da nossa identidade em questão de rede social, sabe? E eu trabalho muito isso. Então, tomo cuidado às vezes com isso, mas eu também não deixo de colocar a minha essência. E olhando, vendo isso, né? A questão de trabalho também. Eu acho muito importante o marketing, a parte da assessoria que vocês fazem também. Eu acho que faz toda a diferença no crescimento, tanto da escola, do time, do clube e dos jogadores também. Só para complementar até que ela falou, a questão do trabalho, né, da rede social do América, quem vem fazendo o pessoal do marketing, né, então eu não faço essa parte da rede social. Mas é o seu marido. É o meu marido com o Rafael também, Sim. né, o Lucas e o Rafael. Eu tô mais focada na questão de ali intermediar mesmo o clube com a imprensa, porque também as pessoas confundem muito, viu? Hoje com rede social, todo mundo que faz rede social acha que fazer um jornal, fazer uma reportagem é a mesma coisa, e não é. Tem ali os focos diferentes. Mas aproveitar e falar desse trabalho deles realmente ali já falar do Instagram, @oficialamericasp, eles também estão com a TV Mecão no YouTube, que assim, trouxe uma proximidade muito grande do torcedor, que fazia tempo que já não via o América também, com o clube. Ali tem notícia o tempo todo, você quer saber, eles estão colocando. Os próprios jogadores também, o pessoal do clube também gostou bastante de ter essa visibilidade. Sim. E também na TV Mecão você entra ali, tem as entrevistas. Então, assim, a gente sente que trouxe uma proximidade do torcedor com o clube, que foi bem importante nesse primeiro campeonato aí, Sim. Nesse começo de trabalho que a gente está fazendo. Vou mandar até um abraço aí pro pessoal do América. Teixeirão Mil Grau também, eu sei que é uma parte fora do América, acho que é um torcedor que acabou fazendo, né? Só que nossos cortes lá, ele posta tudo, dá uma audiência incrível. O Oswaldo esteve aqui, diretor comercial da América, até um abraço, Oswaldo. Ele falou sobre isso, que ele foi no Japão lá, o pessoal falou, o América, ele viu com a camisa, queria uma camisa. Ele até inaugurou a loja de vocês aqui. Foi aqui que ele falou sobre a loja, já inaugurou por aqui. Eu acho que o que vocês fizeram na rede social, e eu acompanho também bastante, eu acho que foi a melhor estratégia possível. Porque o Mirassol hoje ele já se vende, por si só. Sim. Se ele colocar lá um passaporte a tantos reais, como ele tá fazendo agora, para os últimos 6 jogos em casa, ele se vende. Agora o América vai ser difícil porque não tem os jogos. Só que ele conseguiu resgatar 1.500 pessoas da torcida lá. E até eu queria entender isso com você também, Fabiano. A torcida. Sei que você às vezes tem esse acesso um pouco, até foi lá para a arquibancada, foi para campo também. Como que foi essa situação com você? E não com o América, mas com você, Fabiano. Opa, temos agora uma mulher aqui como assessora de imprensa e tendo a imprensa aqui do nosso lado, vamos dizer. Como que foi esse acesso a você aí? Não, foi muito bacana, fui muito bem recebida, assim, em todo, tanto da torcida quanto também do clube, assim, Sim. Tudo muito, o apoio e, assim, o que eu só tive foi comentários positivos, assim, as pessoas achando bacana o trabalho, entendeu? Não sei se por eu ser mulher, mas pelo América tá ali com uma assessoria de imprensa, tá fazendo o trabalho bonitinho, dividindo setores. Além de fazer a assessoria também, durante os jogos eu tenho feito o sistema de som lá no Teixeirão. Sim. Então eu passo a escalação, as substituições. E nessa parte aí sim, talvez por ser mulher, teve a surpresa maior, né, dos torcedores. Isso várias pessoas pararam e falaram, gente, uma voz feminina falando escalação, que diferente, sabe? Mas sempre assim, com opiniões, com comentários positivos, bacanas, apoiando, nada assim para falar que alguma vez, nossa, me senti estranha. Entendi. Tá ali você com os meninos, eu sei que você trabalha com o Sub-15 e 14, né? É isso? Sim. Porque eu entendo que o Mirassol ele fazia uma situação parecida com essa, mas não frequente, né? Era mais uma vez a cada 5 meses, 3 meses, eles levavam uma psicóloga lá para conversar. Esse trabalho que vocês estão desenvolvendo, eu vejo que ele é semanal, né? Vocês estão com eles. Como que foi, como que teve essa reação desses meninos? Na verdade,
Eu sou estudante de psicologia hoje da Faculdade do Norte. E esse é um projeto extensionista da faculdade, né? Então, assim, eu acho que é um grande passo da UNorte conseguir essa parceria com o Mirassol. Então, nós temos uma equipe, né? E eu comecei nessa equipe no começo do ano. Então, eu peguei desde o comecinho do ano. E quando eu cheguei, eu ouvi de pessoas lá dentro, vocês são mulheres, vai ser mais difícil, porque os meninos se abrem mais quando tem homem. Aí eu falei, sério, eu acho que não. E, na verdade, assim, eu gosto muito dessa faixa etária de adolescentes. Tenho minha filha que tem 15 anos, tem vários amigos. Então, assim, eu lido muito bem com essa faixa etária de idade. Então, eu acho que com os meninos tá tudo bem. A gente tem os momentos de acolhimento individual. Nós fazemos muito também a questão de dinâmica. Ontem a gente teve, tipo, uma palestrinha, um bate-papo. Então, acho que eles estão abertos, sim, a ouvir. Tá um trabalho bem legal, assim, toda a equipe. E a minha equipe, que trabalha na parte da tarde, somos em 3 mulheres, né? E tá fluindo muito bem. Na equipe da manhã tem um homem, mas, assim, somos em mulheres trabalhando com esses meninos. Claro que no começo teve um receio, acho que mais por parte da equipe técnica, assim, das pessoas, dos adultos, do que dos meninos mesmo. Mas a aceitação tá sendo muito boa, a gente consegue ter uma interação, eu levo muito na brincadeira também, dou bronca quando precisa. Mas acho que quando você fala a mesma linguagem, né, você fala igual eles, assim, você brinca, tá fluindo super bem, eu tô adorando. Os meus meninos, né? E aí eu falo, você citou uma situação sobre a questão de ele não se abrir às vezes com mulheres. Eu, principalmente psicólogo, quando eu tinha no clubes, eu preferia ter a situação da mulher. Eu acho que, porque esses meninos, a maioria às vezes alojam, né? E ficam longe da mãe, longe da tia, da avó. Eu acho que essa proximidade com psicóloga mulher, eu acho que ela é mais fácil, pelo menos ao meu ver. Porque homem, você leva bronca de treinador, você leva bronca de supervisor, você leva bronca de coordenador. Então é sempre homem. Sim. Então tendo essa proximidade, você falou, peraí, tem alguém pra me abrir aqui, que eu lembro da minha mãe, da minha acaba tia, da minha pegando irmã. um papel de mãe, né? Sim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas nós temos um olhar, eu tenho um olhar. Quando eu vejo os meninos, a gente conversa, algum chora, tá com saudade, porque muitos moram lá, ficam muito sozinhos, né? Então, assim, a gente sente essa dor. Então, a gente acaba pegando um ladinho de mãe também, assim, Então, pessoal, agora eu vou dar um tempinho para falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores. Quero agradecer muito, tá? Polpa da Família. Inaê, você aqui novamente, obrigado, tá? Obrigado por apoiar a gente aí, tá? Toda semana ali, ó, todo final de semana tá em casa. A gente faz o suco aqui antes de começar, mas você pode fazer mousse, doce, suco. Leva a polpa pra tua casa, leva e pode fazer tranquilamente lá que você não vai se arrepender, tá? Pode levar pra casa. Hoje aqui a gente fez um de acerola aqui, tá? Incrível o suco. Muito obrigado, Inaê. Polpa da Família sempre com a gente. Landscapes, hoje me vestindo aqui, hoje tá com 10% de desconto lá na loja. Pode ir lá na loja falar que é do Futeboleiros Podcast. Vocês estão com 10% de desconto para poder pegar lá calçado, camiseta, calça. Fique à vontade. Lá tem uma barbearia também incrível. A parte de tatuagem lá. Às vezes chega lá, tem gente que chega lá para comprar roupa, acaba fazendo a tatuagem. Então vai lá conhecer. Obrigado pela situação de estar ajudando a gente aqui nesse podcast, nosso 6º episódio. E aí, não podia deixar de falar da Leitecast RP. Tá? Muito obrigado pelo estúdio, esse estúdio maravilhoso que vocês estão vendo. É da Leitecast RP. Sigam, se inscrevam no canal. A gente precisa de vocês. E Futeboleiros Podcast, precisamos lá. Vocês estão indo lá. Instagram tá bombando, TikTok tá bombando. E estão esquecendo do YouTube. Eu preciso que se inscrevam lá, se inscrevam no canal, porque senão daqui a pouco vou ter que fazer episódio daqui 20 dias. E eu sei que tá legal aí fazer de semanalmente lá, todo dia trazendo cortes pra vocês também. Obrigado a todos, tá? Obrigado pela essa ajuda mesmo, Polpa da Família, Landscapes e Leitecast RP. Voltando, Fabiano, falar um negocinho que você até citou pra mim quando começou no futebol, aquele friozinho na barriga. Esse friozinho na barriga ele tem quando você é torcedor, quando você é treinador, quando você é jogador. Eu acho que é o futebol que traz isso. Me fala um pouquinho desses primeiros momentos no futebol. Como assessor, às vezes lá no campo, fazendo uma entrevista, alguma coisa, essa ansiedade, ela é igual ao que você tinha quando trabalhava ou desde os seus 15 anos na Rede Vida? Não, eu tive menos agora como assessora, porque assim, quando eu comecei com as reportagens, então foi aquela coisa assim, as primeiras vezes que eu pisei no gramado, dentro de um estádio mesmo, ali nas 4 linhas, sabe? No começo ainda, eu ainda peguei alguns campeonatos que eu ainda podia entrar no campo depois do apito final. Então, assim, nossa, tô falando com o treinador mesmo, tô falando com o jogador. Teve uma vez que eu fiz um jogo, uma reportagem de Palmeiras e Botafogo.
aqui em Rio Preto, e eu desci lá depois do jogo e fui entrevistar o Marcos. Aí, então, tinha aquela coisa assim, nossa, tô entrevistando, eu lembro até hoje que eu estiquei muito meu braço, assim, porque a altura, eu estiquei bastante o braço, tremia até a mãozinha, assim. Tinha essa coisa ainda de eu ser apaixonada pelo futebol, sabe? De assistir e de estar começando ali, pisar no gramado, falar com o jogador, falar com o treinador. Agora, já que eu comecei na assessoria de imprensa, não é que não tem o friozinho na barriga, né? Tem, a gente tá falando ali com uma postura um pouquinho diferente do que quando eu chego como repórter. Mas já passou um pouco. Ainda gosto, amo. É um lugar que quando eu entro, piso dentro do gramado, olho pra cima, assim, é um lugar que eu gosto de estar. Mas não, aquela coisa do frio na barriga passou porque eu já pisei algumas vezes. E foi já que eu falei que eu sou péssima de praticante de qualquer tipo de esporte, é uma forma que eu tenho de entrar ali nos lugares, né? Entrar em quadra, entrar em Sim. campo. Hoje o América não tem uma repórter oficial, você que faz também essa parte. Eu que faço. É. Ali, quando precisa ali, eu que tô ajudando também na TV Pretende Mecão. manter ou é uma ideia ter? Aí, quem sabe um concurso para repórter do América. Aí, que beleza. Uma ideia. Não, acho que só se o pessoal lá tiver alguma outra ideia. Acho que no momento ali o que a gente está trabalhando por enquanto, eu tô fazendo essa parte aí de assessora e de ajudando na TV Mecão. Copa São Paulo. Eu perguntei pro Oswaldo, falei com ele aqui, coloquei ele até numa fria, porque não tem como vocês responderem, porque é uma situação que vocês fizeram tudo que podia para ter a Copa São Paulo aqui em Rio Preto. Agora tem que aguardar a federação, aguardar a prefeitura. Mas é o objetivo, né? É uma ideia, é um objetivo. A gente está caminhando, ainda está nos planos, não tem nenhuma confirmação, porque é o que você falou, tem os prazos, tem que aguardar as respostas oficiais. Mas, assim, dentro ali do cronograma, a gente está caminhando e está aguardando a resposta, que a ideia é tentar ser sede, fazer o Teixeirão ser sede e aí, consequentemente, também participar da Copinha. Legal. Ô, Natália, hoje você faz parte desse projeto, né, no Mirassol 1415. Existe a situação também de psicologia no profissional já do Mirassol? Existe uma ala para isso ou eles deixam meio a individual de cada atleta? Na verdade, lá dentro não existe. É um ponto que eu acho que eles já estão estudando sobre isso, né? A gente teve uma reunião semana passada com o Dr. Francis e foi falado sobre trabalhar com um profissional também, né? Mas eu acredito que aí vai realmente contratar uma psicóloga, um psicólogo, algo que não faça parte, assim, desse projeto que a gente trabalha, né? Mas eu acho que passou da hora já, né? Tem que ter. Todo clube, ainda mais no Mirassol grande Sim. como tá, tem que ter uma psicóloga lá dentro. Na minha época, a gente falava que a gente era 80, minha época, não, mais pra trás um pouquinho, era 80% técnica e 20% física, só. Aí depois virou 50% física e 50% técnica. Aí começou a entrar o mental. Aí hoje eu trato como 70% mental, Sim. 20% física e só 10% técnica. O menino ele não precisa saber, às vezes, jogar bem, só que ele precisa correr, só que hoje o mental tá acabando com as crianças. Acabando. E não digo só crianças, mas adultos também. Então, por isso que eu te perguntei sobre isso. Não vou dizer não é um sonho, mas é um objetivo seu estar numa situação dessa no profissional, assim que se formar? Sim, com certeza. Eu acho que é um grande sonho ser psicólogo de um time grande. É meta. Que bom. Fabiana, você falou sobre a estratégia de comunicação, né? Dos meninos do marketing, por exemplo, que fizeram. Tem essa estratégia também de você estar ali, às vezes, falando a escalação, falando a parte de gol. Existe alguma situação nova que você queira, às vezes, compartilhar? Ou vocês estão estudando alguma coisa? Por exemplo, para a Copa São Paulo, o Oswaldo falou sobre camisas novas, porque, cara, eu já tive na Copa São Paulo ali com 10, 20 mil torcedores. Principalmente quando a gente jogava na época lá, tinha isso aí. Existe uma situação que você deu de ideia ou pensa em alguma ideia para isso? Eu brinco com os meninos no marketing quando a gente tá conversando, que eu falo assim, gente, cada um no seu quadrado, né? Que vocês são da ideia. Eu sou péssima da ideia, eu sou da execução. Assim, eu sei palpitar. Eles dão a ideia, eu sei palpitar, ajudar a afinar a ideia, mas criar, e às vezes eles criam algumas coisas, até a gente teve agora no que a gente estava participando, né, dos Paulista Sub-15, Sub-17 e Sub-20, e teve dia de ter 3 jogos no Teixeirão, e eles criaram um Teixeirão Day. Sim. E aí faz toda aquela festa, né? E aquele trabalho. Aí eu falo, meu Deus, gente, ainda... Aí foi quando eu comecei, cada um no seu quadrado. Porque se dependesse
de mim, eu falei, eu só tenho jogo e pronto. Mas é legal, no final é legal. Então, eu não sou a pessoa da criação. Eu sou a pessoa ali, eu ajudo eles, mas criar, não. Mas sempre tem, eles estão sempre ali pensando em fazer alguma coisa. Inclusive, agora, provavelmente, o pessoal pode esperar em outubro que no Dia das Crianças vai ter alguma coisa para levar as crianças lá para o estádio. Então, até nesse intervalo aí, até a gente ter essa confirmação, né, de Copa São Paulo, acabou o campeonato, infelizmente, agora saímos, mas até começar a Copa São Paulo, começar de novo, eles estão sempre criando alguma coisa e levando as pessoas para o estádio, que já teve no Dia dos Pais, assim, que foi uma graça, você vê o tanto de criança com os pais, assim, alegria, acho que igual a gente fala, eu falei da minha emoção, né, do meu nervosismo de entrar no gramado, a alegria das crianças também de entrar, então eles estão sempre criando alguma coisa para estar levando o pessoal para lá. E agora em outubro, no Dia das Crianças, logo eles vão divulgar aí alguma coisa. E você tá lá no Jornal da Vida, né? Jornal Nacional. da Vida, na Rede Vida, isso. O horário? 11 horas da noite. Todos os dias ou Segunda a sexta. segunda a sexta? Segunda-feira agora eles colocaram entra o Vida Esportiva, Sim. que é mais focado pro esporte, e a gente fica com as notícias gerais de terça a sexta. E você é externo ou fica no estúdio? Eu sou externo. Já fiz estúdio também, faço quando é necessário, assim, para cobrir alguém, mas meu dia a dia mesmo é reportagem externa. Preferência ou situação de hoje? Externa. Ou prefere às vezes estúdio, ou é uma meta chegar no estúdio? Não, eu gosto da externa. Entendi. É trabalhoso, né? Tem questão, assim, não é o conforto de você estar num ar-condicionado sempre, às vezes a gente passa cada coisa, mas a gente também distrai muito, aprende muito do próprio futebol. Ultimamente eu não faço mais muito, mas já fiz muito esporte. Quando o Mirassol subiu no Paulista, eu tava lá 2 vezes por semana fazendo os treinos. Então, assim, era cansativo, super demorava, mas eu adorava. Ficava sentada lá, tomava o suquinho dos meninos, que era um lugar que eu gosto de estar. Então, assim, eu acho que eu distraio mais, conheço mais gente. Eu gosto. Entendi. Ô, Natália, a gente conversou um pouquinho nos bastidores sobre uma ideia que você tem, né, futura. Acho que é uma ideia muito interessante, acho que não precisa também expor toda ela, tá? Que eu sei que ainda é ideia. Eu também acho ela bastante legal para o ramo que você trabalha hoje. Sobre essa ideia sua, a ideia que você trouxe e vai trazer futuramente, ela é para agregar essa questão de só parte de competições, por exemplo, os atletas que querem virar atletas de verdade, ou você acha que ela ainda pode agregar de novo? Não precisa falar a sua ideia totalmente, mas ela vai agregar também escolinhas de futebol, porque tem meninos que só quer lazer, né? Então, vai agregar também, ou você pensa só na situação lá no topo da pirâmide, atletas profissionais? Não, na verdade, esse projeto que eu estou elaborando, eu pretendo começar com as escolinhas de futebol, começar com a criançada mesmo, que, na verdade, é um projeto que eu quero trabalhar o mental desses meninos, né? Então, assim, eu vou entrar não como psicóloga, mas sim como uma treinadora mental. É uma parte de um coach, sou coach também, algo mais... Trabalhar o mental mesmo, de todos os âmbitos, assim. Então, assim, esse projeto tô elaborando, eu acho que talvez começo do ano já comece a entrar em contato com as escolinhas, então eu quero começar pelas escolinhas. O projeto é montar grupinho aí de meninos e trabalhar o mental deles semanalmente, que eu acho muito importante. Porque a questão, às vezes, do clube chamar um coach, um psicólogo, um terapeuta para fazer algumas palestras é super interessante, acho legal. Acho que deve ser pontual, mas a parte da psicologia, com esses meninos, a gente tem que trabalhar semanalmente, né? Porque hoje ele ganhou, amanhã ele pode perder, amanhã ele pode errar um pênalti, na outra semana fazer um gol no pênalti, então assim, tem que trabalhar semanalmente, né? Hoje eu atendo individualmente como terapeuta, atendo meninos que jogam futebol, que têm criança de 10 anos, onde... os pais procurou a questão realmente de trabalhar o psicológico desse menino. Então, já estou fazendo um trabalho individual. Mas a ideia para o ano que vem é montar grupos para a gente trabalhar semanalmente. Entendi. E essa questão dos grupos, você falou sobre o dia a dia. Esse dia a dia seria acompanhamento de treinos, acompanhamento de jogos desses atletas? Não pensei nisso, né? Hoje, quando eu posso, nem no Mirassol, quando eu posso acompanhar, eu vou assistir o jogo dos meninos. Lá na Locomotive também, eu sempre acompanhei, porque eu gosto de estar, eu amo estádio, eu amo assistir jogo de futebol. Na TV nem tanto, mas assim, estar no estádio, eu gosto muito. Pode ser que sim, acompanhem. Não pensei nisso.
Aí mais uma ideia. É mais uma ideia, porém é muito trabalho, né? Uma pessoa só. Aí teria que ser mais pessoas. Fabiana, nós tivemos eu sei que o América ele estava no 15, 17 e 20, né? No Mirassol ele tem, do 11 ao 20, até o profissional. 20. E nós tivemos essa semana, na verdade, semana passada voltou a ter público no estádio do Sub-11 e 12. Nós tivemos uma proibição, né? Até foi falado aqui também, falei bastante sobre isso. Rendeu um corte aí que muita gente falou, o Denilton falou que não quer os pais no estádio. Volto a repetir, não quero, tá? Do 11 ao 12 não quero mesmo. Não fujo dessa linha, não. Porque eu acredito que são os que estão atrapalhando, né? Então, quando a Federação Paulista, do tamanho que ela é, da amplitude que ela chega, ela tem que proibir pessoas no estádio, onde só quem vai é pais, é porque a coisa tá feia. E nós tivemos, não sei se vocês acompanharam, mas nós tivemos gordofobia, homofobia, tudo dentro de um sub-11 e 12. Sim. Pais levando faca para campo, pais ameaçando em vestiário e tudo mais. E não só com os filhos deles, mas com os filhos dos outros. Então, como que você vê essa questão dos pais hoje? Eu vejo que, eu falo porque você tá do lado de fora, às vezes a torcida ali xingando e tudo, e às vezes a gente esquece, a gente olha por dentro do campo e fala, são só jogadores. Não, são crianças. Então até a federação fez um vídeo agora, essa semana, bem recente, falando que são crianças, né? É isso que a gente tem que lembrar primeiro. Então como você vê essa parte dos pais? O que está acontecendo com essa cabeça desses pais aí? Eu me pergunto isso, o que está acontecendo com a cabeça das pessoas, né? Que são os adultos, mas tem muita gente que eu acho que tá... Vou usar a palavra desequilibrada, Sim. assim. Tem que estar ali para apoiar. Eu acho que o futebol faz parte, apoiar, faz parte cobrar, torcida cobra, às vezes xinga. Eu não gosto muito de ficar, embelezando tudo isso, nada mais pode. Futebol faz parte, eu acho que... Por isso que eu acho importante também sempre trabalhar essa questão do emocional, do psicológico, que tem que estar preparado para isso, faz parte eles entenderem, só que eu acho que tudo tem um limite, né? Tem o respeito. E a gente vê, acontece, passando do limite, passando do respeito, e são pais fazendo isso. E aí, como que os pais que deviam estar ajudando a criança, às vezes, formar aquela mentalidade, aquele psicológico, aquele emocional forte, tá fazendo isso com outras crianças, tá criando problema. Eu não sei como resolver isso. Eu acho que isso vem já, assim, que quem são esses pais, qual que é a era desses pais, entendeu? O que tá acontecendo, como que já chegou lá, porque eu acho que a gente já vem com um problema emocional, ser humano, eu falo. Um problema emocional ali já de alguns anos, e acho que cresceu, virou pai, e aí por isso que até eu falei... Tava olhando você falar da importância do trabalho com essas crianças, porque aí preocupa essas crianças, né? Sim. Então, agora, se já vem das pessoas falando assim, como que vai fortalecer o emocional de uma criança dessa forma? Eu sou defensora de que o futebol não é aquilo. Tem cobrança, tem apoio, Sim. mas também tem até xingamento. Eu acho que faz parte do futebol. Se tirar isso, a gente tira a cultura do futebol, sabe? Mas tudo dentro de um limite, de um respeito. Sim. E aí, ver passar desse limite, desse respeito, quando a gente olha, são pais, e não é nem com jogadores adultos, né? São com crianças. Não sei o que falar sobre isso, onde a gente vai parar. Eu vou passar a palavra para a Natália, mas antes só para também falar sobre isso, porque eu brinco que quando chegou minha época, a época do Tauan ali, quando chegou, foi quando começou as Nutelices, que a gente fala da vida. Começou os jogadores Nutella, começou a partir dali. Também concordo muito com você. Xingamento pra mim tem que ter, porque daqui a pouco a gente vai falar, ô bobo, ô feio, e aí, cara, não é a vivência do futebol, não é xadrez. Ali é futebol, não é tênis que você tem que ficar mudo. Então, eu penso que tem que ter. É claro que a federação barrou por causa de questão de minorias, de viado, de gordo e tudo mais que foi dito para crianças de 11 anos. Só que o restante tem que ter. Só que eu até falei sobre isso num ponto também, que a federação ela não está com a balança também bem resolvida, porque ela barrou os pais disso. Aí, não sei se vocês sabem, mas crianças, que eles dizem ser crianças de 15 anos para baixo, você não pode mostrar o cartão amarelo ou vermelho. Você tem que deixar ele aqui e falar, você tomou cartão. Porque numa época passada, de 3, 4 anos atrás, uma mãe foi e processou, porque o menino ele teve problemas psicológicos e tudo, porque mostrou um cartão aberto aqui para ele, para todo mundo ver. Então eu acho assim, será que
precisava fazer isso? Sendo que há pouco tempo atrás, um menino de 15 anos num jogo, o árbitro deu o cartão pra ele assim, ele foi lá e espancou o árbitro. E esse menino tinha 15 anos. Uai, mas peraí, qual que é a balança disso? Não é muito exagero dos É, dois isso lados? aí. Será que a gente não consegue viver num meio Isso aí. termo Então são aqui? dois extremos, né? Nós estamos vivendo dois extremos. Um extremo que, opa, peraí, nós temos que preservar a criança, ok, são crianças de 11, 12 anos, mas, cara, será que a gente também não tá passando a mão na cabeça demais e falando, opa, agora vocês são blindados, ninguém Sim. pode fazer nada com você. E aí, Natália, eu queria comentar sobre isso. Sobre o cartão, na verdade, eu acho que se faz parte do futebol, é algo que essa criança, né, ela tem que aprender a lidar com as suas frustrações e reconhecer os seus erros. Então, se você fez uma falta, entrou, deu um carrinho, fez algo que foi errado dentro daquele jogo, né, a minha visão, eu acho que sim, tem que mostrar o cartão, porque faz parte do futebol. Não é uma punição daquele menino, assim, só pra ele. É a cultura do futebol. Então, assim, não sei se eu sou tão de acordo com isso de não mostrar, entendo, mas eu acho que faz parte da reflexão desse menino depois, né? Depois do treinador chegar e conversar sobre, tomou o cartão, qual foi o que você fez de errado. Então, assim, eu acho que faz parte. Então, assim, eu não concordo totalmente, né? Agora, entrando na parte que vocês estavam falando sobre os pais, sobre a torcida. O que eu acho? Não adianta a gente trabalhar os meninos, sendo que o lado externo, né, tá totalmente desequilibrado e tá disfuncional. Os pais, principalmente dos mais novinhos, porque depois que os meninos vão crescendo, que nem meu filho, sub-20, ele já não quer muito que os pais, assim, estejam lá no campo, eles não fazem tanta questão. Agora os pequenininhos não, né? Os pais vai, torcida, pompom e rojão, fumaça, assim, é lindo de ver. Mas eu acho que falta trabalhar esses pais, né? Tanto que lá na faculdade, o semestre passado, o Mirassol pediu pra gente criar projetos para os pais também. Então, aí eu elaborei junto né, com o pessoal o quinto pilar do nosso projeto Mirassol, que é o pilar família, né? Então, a gente, a partir de agora, do próximo semestre, a gente vai começar algumas ações com as famílias também. Porque não adianta, a gente trabalha semanalmente com os meninos, mas aí chega a torcida, chega os pais e não tem esse controle. Então, assim, todo mundo precisa de terapia, né? E as famílias estão abraçando? Então, ainda não foi, né, a gente, Não divulgou ainda. não, ainda a gente não tá trabalhando com os pais, mas é um projeto, esse pilar foi criado para começar a trabalhar. Nós tivemos, você falou agora sobre o cartão, aí, o treinador depois ele conversa com o menino. Só que eu já tive um treinador que falou assim, ó, dá uma voadora nele que você vai ser expulso, não vai acontecer nada. Aí ele dava uma voadora, porque ele ouviu o treinador falar isso. Ai. Será que, é o que eu falo, será que a terapia, ela precisa muito para os meninos, eu acredito nisso, mas eu acho que hoje os pais precisam de mais de terapia, interpretação de texto, porque tá complicado também. E a comissão técnica também, tá? Também, Todos. muito mais. É isso, eu acho que Sim. no ambiente todo, tá? Estamos indo para a reta final do nosso podcast, e aí toda a reta final a gente faz o resenha rápida, tá? Eu vou fazer perguntas para vocês aqui, que essa eu nem conversei com vocês sobre isso, e vocês respondem rapidinho, tá? O que vocês acham, o que vocês não acham, e aí deixar uma situação para vocês responderem aí como vocês queiram, tá? Pode ser diferente a pergunta, ou algumas eu já vou fazer ela em duplicidade para vocês. Fabi, jornalista campo, eu já te perguntei isso, ou estúdio de uma grande emissora de TV? Campo. Olha direto, hein? É isso que você quer, então. Há 15 anos, né? Você falou que trabalha, já tem isso também desde de antigamente, já com isso, já trabalhando no campo também, que você falou dos treinos também. E aí esse campo, só rapidinho, treinos, jogos, qual que é o objetivo hoje quando fala de jornalista campo? Acompanhar os dois? O que tiver. Legal. É o que eu venho fazendo. O que tiver, treino, jogo, eu gosto mais do campo. Natália, depois de um tempo, psicologia no futebol ou em clínica? Nossa, Preferência? eu gosto muito dos dois. Mas hoje, o meu foco, eu acho que é o futebol, né? Futebol, estar ali também. Sim. Fabi, daqui 5 a 10 anos, onde você almeja, queira ou sonha estar? Ainda cuidando da assessoria de imprensa do América na Elite.
Ué, tá segurando ali, calma. Eles te amam, mano. Não vai acontecer nada, pode ficar Mas tranquilo. já pensou, olha, tem um plano melhor? Eu vou estar na minha cidade, que eu Na não primeira quero divisão, sair, que na daqui 10 anos tem primeira que estar. divisão, Isso. trabalhando ali no meio do futebol. É Tá como ótimo. a parte da comunicação também, né? Sim. Com jornalismo. É o melhor planejamento. Natália, daqui 5 a 10 anos. Bom, eu não vou fugir do que a Fá falou, né? Então eu me vejo daqui 5 anos como psicóloga do time profissional do Mirassol. Aí. Pessoal, isso aí estão passando paninho ali. Eu vou deixar, viu? Vou deixar dessa vez. Natália, para você agora. Essa aí é um pouquinho. Todo mundo se perde quando eu pergunto essa parte. No teu WhatsApp, qual que é o contato mais famoso que hoje você tem? Essa aí toda vez acontece isso, Eu gente. acho que é. O seu. Ah, eu? Quem dera. Fabi, foi bem, hein? Tem gente que Melhor falou assim, assim, tem gente melhor que falou o assim. quê, Melhor Da assim. última vez falou o quê, ô Leite? Minhas filhas, minha mãe. Ó, Eu ouvi o esse. Oswaldo falou isso aí. Minha mulher. Eu falei, ô Oswaldo. Oswaldo, pra mim não, Oswaldo. E aí, Fabi, quem? Ó, eu dei risada porque eu ouvi. Você ouviu isso aí? Então, como eu já assisti outros, que eu já vi que você pergunta, eu falei, meu Deus do céu. Quando perguntou, eu vi que as pessoas travaram, eu falei, mas realmente, como que a pessoa, né? Só se for muito... Que perguntinha difícil. Aí, quando você Ninguém me para. convidou, falei assim, será que ele vai perguntar isso? Eu vou pegar meu WhatsApp, fui na gente. Falei, E eu viu quem era? pensei, gente, eu não tenho gente famosa, mas eu rodei a gente. Falei, até a Carol Gataz, acho que conta. Conta. Aí conta. Não converso. Mas Já tem, conversei, né? mas Mas- tenho. Você sabe por que que ela é difícil? Por causa do seguinte, ela é famosa às vezes, porque, por exemplo, vamos supor que eu converso com o Neymar todo dia. E às vezes ele é o mais famoso do WhatsApp, mas você conversa todo dia e virou recente, ou às vezes conversou 2 vezes e fala, mas isso aí eu já tenho aqui no meu WhatsApp. Pra você não é tão famoso, um exemplo, mas pros outros é. Então, por exemplo, Carol Gataz, pra todos aqui, opa, eu não tenho acesso a ela, às vezes a Sim, Natália não tem, você tem. Eu Então, tenho. ótima Um número. resposta. Mas tá salvo. Vai que eu número. preciso. Natália, você, o que você diria para aquela irmã de jogador lá atrás, para aquela menina que acompanhava os jogos às vezes, ou só sabia o resultado? Ah, irmão, quanto foi? E o que você diria para ela hoje, de Natália para Natália? Eu acho que foi um processo muito difícil, né? Ver o meu irmão ser jogador e acompanhar toda a carreira dele, porque foi uma carreira de altos e baixos. E que eu diria que talvez para uma irmã, uma família de jogador, é hoje prestar mais atenção nesse jogador, sabe? Ter mais um olhar, um cuidado, porque o mundo do futebol é complicado, né? Então, talvez ter mais um cuidado com esse irmão, né? Com essa família. Legal. É isso. Fabi, 15 anos atrás, você estreando no jornalismo, o que você diria para aquela menina que estava estreando? Você vai se realizar. Vai dar certo. Eu me sinto realizada. Eu me realizei, assim. Que bom. É isso. E aí, completando, tá? Quero fazer como que a gente fala, ô Leite? Pronunciamento. Hoje, daqui a pouquinho, acho que vão postar, ou até quando vocês verem esse vídeo já vai estar postado. Hoje eu assumi o futebol feminino, na verdade, no sábado, né? Então hoje eu sou treinador oficial do Realidade Jovem Futebol Feminino de São José do Rio Preto, profissional, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Paulistão, estamos na primeira divisão do Paulistão e muita gente não sabe. Copa do Brasil, estamos na primeira divisão da Copa do Brasil, jogando contra Sport, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, e pouca gente sabe de Rio Preto. Então, gente, vamos acompanhar o feminino. Hoje, graças a Deus, assumi essa situação de ser treinador do profissional. Estou muito feliz mesmo, porque eu acho que é um baita de um passo que eu dei na minha carreira. E aí, queria ouvir de vocês também, o que vocês pensam sobre o futebol feminino. Hoje, prometo para vocês que a rede social vai estar recheada de coisa do futebol feminino, porque agora eu vou rechear, porque tem que vender meu peixe também. Mas o que vocês pensam sobre o futebol feminino daqui 2, 3, 4, 5 anos, e principalmente de Rio Preto, que eu acho que poucos sabiam que temos um time na primeira divisão do estado, do Brasil, aí, jogando contra grandes equipes. Fabi, primeiro. Primeiro, te desejar muito boa sorte. Eu já conhecia o time do Realidade Jovem, né? É um time muito forte, a nível nacional mesmo, de futebol feminino. Nos últimos anos aí, acho que teve uns probleminhas, né? Mas torcer para que realmente
dê certo ali o trabalho e consiga crescer novamente, fortalecer ainda mais, que as pessoas possam ver e acompanhar, porque sempre foi um time muito forte, feminino. O que eu penso do futebol feminino, eu acho que está crescendo muito, né? Tá se falando muito mais. Eu não acho que tem que, às vezes, separar um pouquinho futebol masculino do feminino. Eu acho que não dá para comparar, assim, que existem características diferentes. Mas trabalhar mesmo, fazer crescer o futebol feminino ali, respeitando as características, né, essas diferenças, para poder valorizar o futebol feminino de fato como uma modalidade diferente da do masculino. Natália? Eu acho que, assim como qualquer profissão, né, onde somos mulheres, o futebol feminino também, acho que precisa talvez ser mais valorizado, mas eu enxergo que tem um crescimento, né, tanto nas mulheres hoje em dia trabalhando, empreendendo dentro do futebol, quanto o time de futebol feminino também, algo que vem crescendo. E eu te desejo boa sorte. Obrigado. E lidar com as TPMs dessas mulheres, porque você está trabalhando com meninos, né? Então, assim, boa sorte, né? Obrigado. Você vai precisar um pouquinho, ter um pouquinho de jogo de cintura, paciência, mas eu acho fantástico. Eu tentei ser jogadora. Eu me aventurei na época do palestra, lembra? Eu joguei, tenho fotos. Tem uns 15 gols ali. Uns 15 gols, mas assim, eu gosto muito, acho interessante. Eu já tenho até uma situação para passar para vocês que aconteceu essa semana. Fui dar treino, comecei os treinos. Na verdade, sábado eu fui assistir o jogo contra o Taubaté. E aí fui lá contra o Taubaté só acompanhar para conhecê-las, né? Conhecer as meninas. Me apresentei na segunda-feira, já comecei os treinos. E aí hoje é quinta, hoje é sexta, né? Na quarta-feira, uma menina falou assim: ó, tô com dor. E com dor. Falei, mas o que aconteceu? Tornozelo? Pra Bateu? Joelho? O que foi? Ela, não, é cólica. Falei, nossa, tem que começar a entender que tem isso aí também. Vai ter uma semaninha ali que eu vou ter que segurar uma ou outra para poder descansar um pouco nesse período. Mas, cara, é uma coisa diferente. Só que o que eu percebi que eu tô vendo agora? Além da gente não conhecer, a gente acha, a gente tem esse... Vou até colocar um pré-conceito, não vou nem colocar preconceito, sim um pré. De achar que é futebol feminino. Quer dizer que essas meninas vêm ali da região, vêm daqui toda da região e fica alojada, alguma coisa, como são alojadas. E aí eu fui perguntar o currículo de cada uma delas. Falei, me manda, por favor, os clubes que atuou, né, onde jogou, das meninas que eu estou treinando. Porque eu gosto de saber onde que cada uma estava, né? Romênia, Israel, Turquia, Espanha. Nossa. E aí, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Palmeiras. Falei, peraí. Nós estamos num time de São José do Rio Preto, treinando na Secap com um campo ruim, onde dificuldade de treinamento muita, gigantesca, só que com meninas que estiveram em vários lugares do mundo, né? E hoje estão aqui na nossa cidade e, cara, e nós damos valor às vezes, claro, a comparação ela não precisa ter, tá? Porque temos situação no Mirassol, temos situações no Novo Horizontino, mas, cara, será que não tem que dar um pouquinho de valor também? Porque nós temos aqui uma equipe de primeira divisão, onde segunda-feira agora enfrenta o Bragantino, onde em novembro enfrenta o Corinthians, campeão brasileiro. Então, graças a Deus está tendo esse apoio da CBF, né? Elas foram enfrentar o Sport Recife, lá em Recife, Copa do Brasil, com, graças a Deus, tudo pago pela CBF, aéreo 2 dias antes, hotel na frente da praia. Então, tá tendo esse apoio, mas eu acho que a gente de Rio Preto e região tem que conhecer, porque, como eu disse, são meninas que não é daqui, não, é de muito longe, tá? Então, era mais falar sobre essa parte também com vocês aí. Estamos acabando nosso podcast, mais um episódio, o 6º episódio. Quero agradecer, Fabiana, quero agradecer, Natália. Obrigado mesmo pela presença de vocês. Acho que não podia ter um podcast sem vocês, mulheres. Eu acho que vocês representam muito as mulheres aqui de Rio Preto e região, tá? Fabiana, deixa esse espaço para você. Manda abraço, beijo para quem você quiser e fica à vontade aí para que esse espaço agora é teu. Te agradecer novamente a oportunidade de destacar que foi a minha primeira vez sendo entrevistada, porque há 15 anos eu entrevisto as pessoas, mas nunca fiquei desse lado. Não é fácil, é diferente, acreditem. Então, assim, às vezes a gente fiquei bastante nervosa, mas agradeço pela oportunidade mesmo. É gostoso bater um papo, né? Ainda mais falando de futebol, do que a gente gosta. Então, obrigada. Pedir pro pessoal seguir, então, o América, Oficial América SP. Seguir também ali na TV Mecão. Se puder também meu Instagram, Fabiana Mingoni, tá?
E estamos aí, porque precisar também estou à sua disposição. Obrigado, Fabiana. Obrigado. Eu acho que muito sucesso lá na América. Acho que vocês estão fazendo o nome acontecer do América novamente. Acho que esse crescimento vai de vocês. Então eu preciso que esse América ressurja aqui, porque eu sou torcedor do América. Então eu quero também ir lá no Teixeirão, ver vocês, ver você gritando gol lá, escalação. Eu vou ficar ouvindo agora, para ver se é você que tá falando lá mesmo. Natália França, agora tá com você o microfone. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de trazer mulheres aqui para a gente falar de futebol, mostrar que aqui não existe preconceitos, e nós sim amamos o futebol. E agradecer você, né, o pessoal de todo o patrocinador, e também aos meninos, né, que dão a abertura para a gente trabalhar lá dentro da base do Mirassol, aos pais que confiam, né, em colocar os filhos na minha escolinha de futebol também. Então é um trabalho que não é fácil, mas assim, é muito gratificante quando a gente está fora assistindo esses meninos jogando, a gente torce muito e eu estou muito feliz de estar nesse meio do futebol. Estação Locomotive, rede social do clube? Estação Locomotive. Da escola, como que faz lá para se inscrever? Na escolinha? Sim. Opa, bora conhecer a escolinha e se inscrever, matricular. Temos várias turmas. Treinos de segunda a quinta. Lá nós separamos por nível, né? É questão de escolinha, os mais avançados. A gente faz todo esse trabalho. Então, é um crescimento, que nem eu comentei, né? É um crescimento mesmo. O menino ter paciência de começar e ir se desenvolvendo dentro da escola. Legal. Pessoal, muito obrigado. O 6º episódio chegando ao fim. Futeboleiros Podcast. Semana que vem estamos aí de volta também, com mais 2 convidados especiais. Já tá tudo certo, já sabemos até quem é, mas não vamos contar não, só na quinta que vem. O que eu preciso de vocês? Sigam lá, se inscrevam no canal, sigam os nossos patrocinadores, Polpa da Família, muito obrigado, Landscapes, muito obrigado Leitecast RP, sigam o Leitecast RP, que tá bombando lá também, entrevista boa, teve entrevista agora com o pessoal da Várzea aí, ó, se inscrevam lá, façam, curtam, sigam também no TikTok lá, que tá bombando também, os cortes estão legal, hein? E o seguinte, Realidade Jovem, tá? Segunda nós temos jogo já, eu não vou estar em viagem, já tinha avisado, viu? Assumi, mas não assumi. Então, segunda-feira ainda não vou estar, mas estaremos lá com a Realidade Jovem. Sigam também que a gente precisa desse apoio. Obrigado, pessoal. Mais um dia aqui, mais um episódio. Eu quero agradecer de novo Natália França, de novo Fabiana Mingoni, pela presença de vocês. Obrigado, pessoal. E aqui a resenha nunca acaba. Fui!